púlpito é do senhor. Graça e paz, e misericórdia e compaixão de Deus. Sempre é um grande privilégio de poder estar aqui e compartilhar a palavra de Deus com os irmãos, né? E nesses 26º aniversário, né, que bênção que podemos compartilhar com vocês sobre a obra missionária. Parabéns por esses 26 anos. Nos anos 90 eu apareci por aqui, né? E já voltamos outras vezes. Que bom. Creio que Deus vai falar no nosso coração. É um tema que Deus tem colocado no nosso coração e nós temos compartilhado com outras pessoas esse propósito em missões. Esse propósito de fazer missões orando, né? Creio que todos nós podemos fazer isso. Então, vamos abrir lá em Mateus capítulo 9, texto conhecido dos irmãos, versículo 35 em diante. Enquanto eu vou estar falando, o Fábio vai passando os slides e você pode acompanhar a minha fala pelo telão. E não se preocupa se a gente ficar perdido em alguns slides, porque os irmãos depois vão receber nos seus celulares aí, essa mesma coisa que eu vou falar, os irmãos ruminar, né, este assunto. Amém? Então, Mateus capítulo 9, versículo 35. Percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos. A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Os irmãos podem repetir comigo, versículo 38. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Diga agora, eu sou um trabalhador da seara. Você pode fazer a obra de Deus. Obrigado, amado. Qual é o propósito nosso de falar sobre esse assunto? O propósito, meus irmãos, é demonstrar que a oração, ela é uma ferramenta mais efetiva na personalização da obra missionária. Seja a evangelização aqui, alcança os irmãos, ou além. Então Deus tem colocado isso no nosso coração. É uma ferramenta importante nessa obra missionária. Qual é a importância da oração? Qual é a importância da oração? Cremos que é uma das demais atividades da igreja, o trabalho de missões é movido à oração. Eu creio que a oração é uma ferramenta poderosa para a gente vencer as barreiras e alcançar os nossos objetivos, para alcançar o campo missionário, alcançar nossas metas. Então, através da oração, podemos ver as janelas dos céus abertas
e as bênçãos de Deus sobre o seu povo. A oração move o coração de Deus. Você crê nisso? Não há problema ou dificuldade que resista à oração persistente. Deus responde à oração. E o trabalho de missões vão avançando. E o trabalho missionário, a gente crê que ele é sustentado através de muita oração. Assim que nós chegamos em Angola, nos anos 90, um dia que eu e a minha esposa, nós estávamos com malária. Assim que nós chegamos, nós fomos vacinados com essa tal de malária lá. Estava muito ruim, sentindo muito mal. E aí eu comecei a perguntar, mas só nos trouxeram para cá só para a gente morrer com malária? E dias passando, e houve um momento que nós estávamos em casa, de repente, a Amélia falou, olha, eu estou sentindo bem, estou começando a melhorar. Eu falei, também estou sentindo bem. E naquele momento veio na nossa mente, alguém está orando por nós. Depois, no final de 99, eu peguei uma malária, ela manifestou aqui no Brasil, atacou meus rins e o meu pulmão. Depois de quase 40 dias no hospital, fazendo hemodiálise, eu estou vivo até hoje. Deus é o Deus que responde às orações. Muitas pessoas oraram por nós. Irmãos, a importância dessa oração, em primeiro lugar, ela vai promover a intimidade com Deus. Ela é muito importante. Vai nos levar a, quando nós mais oramos, mais nós vamos crescer espiritualmente, mais vamos ter intimidade com Deus. E nisso nós vamos começar a descobrir o coração de Deus para a nossa vida, para a obra missionária. E como que Jesus viu as multidões, vamos passar também a ver as multidões. Como que Jesus via as multidões? O texto diz, vendo ele as multidões, o que aconteceu? Compadeceu-se delas. Nós vamos começar a olhar as pessoas como Jesus olha. E como que Jesus via as multidões, as pessoas? Ver com compaixão. Estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. E ele dirigiu aos seus discípulos, a seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai a ele. É muito importante que nessa intimidade com Deus, crescemos espiritualmente e como devemos olhar as pessoas. Como é que a igreja deve olhar as pessoas? Seja em qualquer lugar do mundo, seja aqui em Goianésia, seja até a extremidade da terra, seja no Oriente, seja em qualquer lugar. Devemos olhar com é isso aí, com compaixão. Quando eu era criança, meu pai plantava arroz, milho, feijão, e depois tocava num depósito chamado Tuia, ou Ipaiol. Mas uma coisa interessante é que quando o arroz estava maduro, ele precisava colher tudo em um dia só. Ele arrumava vários trabalhadores para cortar todo o arroz. E ali no outro dia, se fizesse sol, juntava todos os trabalhadores para bater o arroz, porque não podia ficar pela metade. Assim também, meus irmãos, essa seara é grande. 8 bilhões de pessoas. 2,2 bilhões são cristãos, mas evangélicos, 42 milhões.
E o Senhor pede que nós roguemos a Ele, que nós entremos em intimidade e comunhão com Ele. Então, a primeira coisa é importante a oração. Por quê? Porque promove intimidade com Deus. E isso Ele vai nos mudar. Vai parar, vai nos conduzir, olhar como Ele olha, que é com compaixão. Em segundo lugar, a oração é importante porque é uma ferramenta na batalha espiritual. O texto diz, porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra os potestades, principado e potestade, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Irmãos, Satanás, ele vai fazer tudo para impedir as pessoas de ouvir o Evangelho. E nós, como instrumento de Deus, nós somos capazes de chegar nessas pessoas, em nome de Jesus, repreender o mal, tirar as hostes espirituais do mal dessas pessoas e poder pregar o Evangelho e elas converter ao Senhor Jesus. Isso é real. Não importa se a pessoa é um moralista, se ele é conservador, ou se ele é de religião tradicional, ou se é feiticeiro, ou se é um gangue, ou se é um curador. Deus salva qualquer pessoa. Se Ele salvou você, pode salvar qualquer outra pessoa, porque você é o maior pecador deste mundo, como eu. Nós devemos reconhecer que quando nós estamos orando, nós estamos numa batalha. Numa batalha. E Deus quer libertar essas pessoas. Uma coisa muito importante. A Bíblia diz para a gente resistir o mal. Sujeitar a Deus e resistir o mal. E resistir o mal, meus irmãos, é simplesmente reconhecer Ele numa situação e repreender em nome de Jesus, só isto. Reconhece a ação dele e repreende em nome de Jesus. Isso vai vencer e a pessoa vai poder ouvir o Evangelho, diz Tiago 4, 7. Então nós oramos, nós vamos vencer as batalhas. As portas do inferno vão cair, não vão suportar. O nome de Jesus, Ele é poderoso para salvar qualquer pessoa que crê nele. Você crê nisso? Outra importância da oração é que ela é uma atividade cristã que mais promove a personalização. Isso, irmãos, quando alguém ora de uma maneira específica por outra pessoa, a identificação acontece naturalmente. Quando você começa a orar por uma pessoa, você começa a sentir como aquela pessoa sente. É muito importante isso na obra missionária. Conhecer o missionário, orar por ele em cada detalhe na vida dele. Você vai começar, o seu coração vai começar a identificar com o missionário. Então o crente se sente parte da obra missionária. Ora, ele começa a orar, né, e Deus começa a mostrar os resultados desta oração. Ninguém, meus irmãos, mas absoluta ninguém é pobre demais para não poder fazer a obra missionária. Todos nós podemos fazer a obra missionária. Ninguém é pobre demais para dizer, eu não posso orar. Todos nós podemos orar porque nós temos Jesus, nós temos Salvador, nós temos um Pai eterno, nós temos o Espírito Santo que nos capacita a viver esta vida cristã. Então todos nós podemos fazer a obra missionária. Todos nós. Todos nós podemos orar. E se você não gosta de missões,
se isso não encaixa na sua vida, o meu desafio, hoje e amanhã, é que você comece a orar por um missionário. Você vai começar a gostar da obra missionária. E se você não quer gostar da obra missionária, mas você não gosta de alguém aqui da igreja ou aqui da cidade, ou de algum grupo, se você não gostar, comece a orar abençoando esta pessoa, ou esse grupo de pessoa, ou esse partido, ou esse idealismo desse grupo. Você vai começar a gostar dele de bobeira, porque Deus vai colocar amor no seu coração por ele. Você conhece alguém que não gosta de você? Comece a orar por ele. Eu quero dizer para você que você vai começar a gostar dele. Porque é Deus que coloca amor no nosso coração, por missões e por qualquer outra coisa. Deus faz isto. É importante nós orarmos? Sim. Vamos conhecer a obra missionária, vamos ter intimidade com Deus. Vamos crescer espiritualmente. Em segundo lugar, oração, que nós devemos orar pelo movimento missionário. O texto diz, primeira coisa, que na oração rogando por obreiros. O que é mais fácil? Orar ou ir para o campo? Orar ou ir para o campo? Vocês acham que é orar? Para mim o ir é muito mais fácil. Porque quando nós começamos a orar, pedindo a Deus para mais obreiros, Deus vai falar, é você mesmo. Quando nós estamos orando por mais obreiros, meus irmãos, vem um compromisso dentro de nós. Esta oração, ela precisa ser uma oração de compromisso, de sinceridade, de uma maneira real dentro de nós. Nós devemos orar de maneira clara e sincera diante de Deus. Não podemos continuar com a meninice cristã. Nós somos discípulos de Jesus. Nós seguimos a Jesus. Se Ele pediu para que nós orássemos, devemos orar. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Quem deve orar? Quem? Nós? Fala de novo. É isso aí. Se nós não estamos orando, meus irmãos, vamos começar. Vamos assumir esse compromisso de uma maneira mais real. Em segundo lugar, a oração pelo movimento missionário, orar pelas igrejas. O apóstolo Paulo falou, e também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento de toda a percepção, para provardes as coisas excelentes e ser sincero e inculpáveis para o dia de Cristo, cheio do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Filipenses 1. Ele está pedindo oração pela igreja. Ele ora pela igreja. Em Efésios, Paulo ora pela igreja. Nós também devemos orar pela igreja. A igreja aqui e a igreja além daqui. E Deus vai fortalecendo o trabalho aqui e o trabalho lá também. Então, Paulo pede que a gente ore pela igreja, cheio do fruto de justiça. É importante a gente orar pelas igrejas, pela igreja. Em terceiro lugar, oração pelo movimento missionário, oração para que Deus abra as portas. Colossenses 4:3 diz, suplicai ao mesmo tempo, também por nós, para que Deus nos abra as portas à palavra,
a fim de falarmos do mistério de Cristo, pela qual também estou algemado. Orar para que Deus abra as portas. Amados irmãos, não tem lugar que Deus não entre. Pode haver resistência do mal, mas Deus tem o seu jeito de chegar. Eu creio que Deus é o mesmo Deus que tirou o povo do Egito. Eu creio que é o mesmo Deus de Moisés. Eu creio que é o mesmo Deus que tirou o povo da Babilônia. É o mesmo Deus de Israel, é o meu Deus dos apóstolos, é o mesmo Deus dos patriarcas, é o mesmo Deus após os apóstolos. Como acabamos de cantar. Irmãos, Deus não está preso a absolutamente nada. E quando nós estamos orando, as portas resistentes, elas vão cair. Vão cair. Há muitos lugares que prometeu que a igreja ia fechar. Até hoje, ela está funcionando. Quando situação em Calamboloca, em Angola, nós tivemos que ir para a capital e depois vir para o Brasil. Falei, Senhor, mas esse trabalho aqui, se nós sairmos daqui, essa obra não vai continuar. Vai fechar. Deus falou muito claro no meu coração, a igreja não é sua. E está lá até hoje. Está lá até hoje com o pastor Rubens, fazendo o trabalho de Deus. Irmãos, Deus é que abre portas. Em quarto lugar, oração pelo movimento missionário. Oração para que haja finanças. Filipenses 4. Todavia fizeste bem, associando-vos na minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros, porque até para Tessalônica mandaste não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Se Paulo está agradecendo a igreja porque associou com ele, o apóstolo Paulo, nós também, como igreja, devemos associar a missionários que estão no campo, ou também aqueles que devem ir. Então nós podemos orar, pedindo a Deus que levante mantenedores na igreja. Talvez você não consiga manter financeiramente, mas você orando, colocando diante de Deus, Deus vai levantar mantenedores e aquele missionário, aquela missionária vá para o campo. Não existe missionário independente que não precise de igreja. Todos os missionários precisam ser membro de uma igreja. Todo missionário precisa associar com a igreja e toda a igreja precisa associar com o missionário. Porque esta obra, ela é de Deus. E quando nós associamos, diz a palavra que Deus vai aumentar o nosso crédito, lá em Filipenses 4. Vamos orar para que Deus levante o sustento do obreiro. E por último, oração pelo movimento missionário, oração pedindo grandes coisas. Efésios 3, 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Você acredita nisso? Você acredita que Deus faz coisas além daquilo que nós pensamos? Aquilo que nós pedimos? Irmãos, quando eu penso nesse texto e penso nesse tópico, eu creio que Deus é além das nossas possibilidades. E eu lembro de Moisés,
que é a mãe de Moisés. Moisés nasceu com uma sentença. Que sentença que ele nasceu? Nasceu para morrer. Moisés nasceu para morrer. Mas Deus colocou uma graça na mãe de Moisés. Ela inventou um cestinho, colocou Moisés no rio Nilo, enfrentando os crocodilos ali, e foi parar na mão de uma princesa do Egito. Você acredita nisso? Isso só pode ser Deus, irmãos. Só pode ser Deus. Deus devolve o Moisés para a mãe recebe salário da princesa, e esse Moisés fica com eles, com a mãe até os 12 anos, e depois devolve isso lá. E a mãe ensina a palavra de Deus para Moisés. Você já imaginou isso? Nasce com a sentença de morte. Ela coloca ele no rio Nilo, e depois devolve para ela, começa e recebe para cuidar do filho dela. Quem faz isto? Só Deus. Só Deus. Só Deus. Então, irmão, Deus é além das nossas possibilidades. Podemos orar pedindo grandes coisas. Deus quer que os povos até a extremidade da terra conheçam o Evangelho. E eu posso participar desta obra sendo um intercessor, fazendo missões, orando. Amém? Outro ponto, oração pelos missionários. Efésios 6, 18. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos, também por mim, para que me seja dado, no abrir da minha boca, a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. Paulo pediu oração. Eu também preciso de oração. Paulo precisa de oração, precisou de oração. Eu também preciso de oração. Os missionários precisam de oração. Eu preciso de unção, eu preciso de revestimento, eu preciso da presença do Espírito Santo. Eu preciso de pessoas orando por mim. Você precisa de pessoas orando por você. Precisamos de intercessores pessoais. Além do movimento de oração nas reuniões normais da igreja, precisamos, aqui nesta igreja, desafiar cada um de vocês a estar orando, intercedendo de uma maneira pessoal, assumindo essa responsabilidade de orar de uma maneira sistemática, especificamente pelos missionários. Houve uma época no nosso ministério em Angola, quando nós vimos ao Brasil para divulgar o trabalho. Em cada igreja que nós íamos, nós desafiávamos a igreja não importa se a igreja era pequena, média ou grande. Desafiávamos a igreja por 3 pessoas se levantarem na igreja. Nós queríamos 3 pessoas. Podia ter mais. Mas nós queríamos 3 pessoas que orassem e jejuassem por nós todas as semanas. Eu pensei em 3. Porque se uma falhar, ainda vai ter 2 para orar e jejuar. Se 2 falhassem, ia ter uma pessoa. E isso nós desafiamos em várias igrejas. E muitas pessoas, semanalmente, estavam orando e jejuando por nós. E Deus fez uma grande obra através de nós em Angola. Porque havia pessoas orando especificamente por nós. Então, os missionários precisam de pessoas, intercessores por eles. É necessário, quando nós estamos orando por um missionário, nós precisamos conhecer esse missionário. Não podemos orar de maneira vaga. Precisamos saber quem é esse missionário, o nome dele, onde ele trabalha, o que ele faz, quais são as suas dificuldades, se ele é plantador de igreja, se é oposição.
Qual o nome da sua esposa? Qual o nome dos seus filhos? Se é solteiro? Se é casado? Se é desesperado? Não importa. Precisamos conhecer o missionário. E nós vamos deixar amanhã o nome de alguns missionários com vocês para orar diariamente. Outro ponto importante de orar pelos missionários, orar de uma maneira objetiva e específica. Dentro desse ponto, nós colocamos 22 pedidos de maneira específica para os irmãos estar orando. 22 pedidos. Resumindo, dentro desses 22 pedidos, que nós não vamos falar aqui, você vai receber no seu zap, 22 pedidos específicos. Mas o que eu quero dizer, irmãos, que missionário é um ser humano. É um ser que tem físico, que tem mente e tem emoções. Em certo sentido, missionário é gente como a gente. Enquanto você come um bife acebolado, gostoso, ou que seja um angu gostoso, ele lá está sendo desafiado a comer um cachorro bem assadinho, tostado. E Deus precisa dar graça para ele. Se ele for daqui de Goianésia, talvez tenha alguma dificuldade como pastor. Deu conta não? Uma das coisas que nós devemos orar por missionário diariamente é que Deus dê para eles perseverança. Perseverança. Muitos saem do campo por falta de ter pessoas orando por ele, para que ele venha a permanecer apesar das grandes dificuldades. Então, meus irmãos, dentro desses 22 pedidos, depois vocês vão receber, ora de uma maneira objetiva e específica. Em quarto ponto, quero desafiar os irmãos a um compromisso de oração. Quero desafiar os irmãos a um compromisso de oração. Enfaticamente, queremos animar os irmãos, desafiar os irmãos, a cada um daqui desta igreja, a se comprometer a orar regularmente pelos missionários. E, se possível, diariamente. Nós temos um modelo de cartão aí, né? Amanhã tem outro tipo. Mas eu quero que esse tipo de cartão que está mostrando aí no Data Show, irmãos, se é possível o pastor fazer isso, né? O meu compromisso de orar diariamente. Aí você coloca o nome do missionário. Então eu coloquei aqui, com a ajuda de Deus, orarei diariamente pelo missionário, ou projeto missionário acima, buscarei informação da obra para poder orar inteligentemente, especificamente e no Espírito. Irmãos, eu desafio a você a fazer esse compromisso de fé. Que seja esse cartão, faz em duas vias. Um fica dentro da sua Bíblia e o outro você dá para o pastor. E o pastor vem cobrar semanalmente, ou a cada 15 dias, ou mês, como é que você está orando? E dentro desse compromisso também, vamos deixar um cartão do missionário para você. Dentro da Jami temos vários missionários, o pastor já fez a fotinha ali, imprimiu a foto do missionário. Você vai colocar aquela foto dentro do missionário, dentro da sua Bíblia, e esse compromisso. Mas, meus irmãos, se acaso você falhar, se você toma um compromisso diariamente, está orando, mas se você falhar, não perde a cabeça por causa disso. Pede perdão e volta a orar. Pede perdão e ora. Deus quer isso de cada um de nós. Outra coisa importante
dentro dessa participação em oração, a ideia de mobilizar a igreja toda a orar. Assume um compromisso. Aqui, a liderança da igreja, de orar em todos os cultos da igreja, nas classes de escola dominical, nos cultos, nos lares se tiver, nos estudos bíblicos, em todas as reuniões, seja de jovens, sejam de criança, adolescente, homens, mulheres, no grupo de ensaio da igreja. Pare um momento e ora por aquele missionário que você está orando. Continua com aquele quadro ali de oração. Se tiver uma sala, excelente. Mas como vocês têm sala para as crianças, jovens e tudo, não é possível. Mas quem sabe aquele lugar ali, um mural. Coloque ali, né? Os mapas, fotos dos missionários, as mensagens dos missionários, as informações do missionário. E cada mês deixa um grupo responsável. Deixa um mês responsável pelas crianças, outros jovens, depois as mulheres, depois os homens, para estar colocando os pedidos de maneira dia a dia, para estar orando de uma maneira específica. Isso é possível os irmãos fazerem? Sim. Eu quero concluir. A obra missionária não é como qualquer outro trabalho que se faz com inteligência e energias humanas. É um trabalho espiritual, tirando vida das trevas para a luz do poder de Satanás para Deus. Por isso a oração é um elemento fundamental no processo da evangelização do mundo. E Deus pode levantar esta igreja, Deus pode mobilizar esta igreja. Lá em Atos 26, 18, o chamado do apóstolo Paulo era tirar as pessoas das trevas de Satanás para a luz, que é Jesus. E nós também, na intercessão, nós podemos ser missionários com esse instrumento, com essa vocação. Nós podemos fazer isto? Podemos fazer isto? Nós podemos. Todos nós que temos Jesus, nós podemos ser missionários na intercessão. E isso, meus irmãos, é muito e muito importante na obra da evangelização do mundo. Alguns estão indo, mas eles não vão se não tiverem pessoas por trás deles. Não diminua esse valor da oração. Tanto os que vão, tanto os que ficam. Todos podem fazer esta obra missionária. Amém? Que Deus abençoe os irmãos, que Deus dirija esta igreja, né? Que assuma esse compromisso de orar, que Deus dirija a igreja, orar por os missionários, pelo menos da Jami, né? Que este ministério venha crescer na igreja, e que nunca falte oração por este lugar. Amém? Eu tenho aqui, meus irmãos, uns cartõezinhos, gostaria que o pastor pudesse me ajudar. Esses cartõezinhos podem ficar, né? Eu não sei se vai dar um para cada, mas se não, 2 pessoas ou 3 pessoas, pega esse cartão agora e lê esse cartão e vamos orar por esses pedidos. E os irmãos podem ficar. Não é tão bonito como o do pastor João, mas pega esse cartão e vamos levantar neste momento e vamos orar.
Leia esses pedidos aí. Vamos gastar alguns minutos orando. É muito importante a oração. Gostaria de aproveitar esse momento também de oração, que os irmãos estivessem intercedendo pela minha esposa, Amélia, nesse momento difícil que ela está passando e a sua família. Esteja orando também por ela. Vamos ficar em pé. Comece a clamar a Deus por esses pedidos aí.